Estou de volta com o Oráculo da Vida e suas cartas para mais uma reflexão. A nossa cartinha de hoje, conexão com a raiva. A raiva é uma energia muito poderosa de ação que, na maioria das vezes, fica represada. Contida pelos preceitos e crenças sociais, vai acumulando energia interna que se transforma em força destruidora. Da mesma maneira que, quando uma represa se rompe, transborda a água e destrói o que estiver na frente. A raiva contida, uma vez extravasada, sai estilhaçando o que estiver no caminho. A raiva, vivida de maneira natural, é uma energia de ação assertiva que coloca limites às situações destrutivas. Aprender a perceber a energia crescendo internamente, saber direcioná-la para o alvo certo e manter-se centrado enquanto o limite é posto. Esta é a arte de precisão dos grandes samurais. Usar a força instintiva de preservação da vida, respeitando seus limites e agindo no momento certo, é o grande aprendizado, principalmente para quem cresceu achando que precisava ser bonzinho ou boazinha o tempo todo. Permitindo que as pessoas e circunstâncias o fizessem de capacho. Chega o momento de dar o basta, e isto pode e deve ser feito. Quando eu pintei essa carta, era um desenho que eu tinha, eu realmente estava com muita raiva. E eu guardei essa arte. Então, quando eu estava fazendo o livro, eu me lembrei dela. Ela tinha uma força, um trabalho maior. Eu olhava e sentia, que está aqui, eu estou com raiva. E deixei nas cores essa raiva. Quando eu escrevi, eu me lembrei e falei assim, puxa, é só esse desenho, essa imagem que vai trazer essa potência. Quando eu falo de potência, é exatamente isso. Tem uma força muito grande quando a gente está com raiva. Algumas pessoas só conseguem tomar decisões, colocar limites, fazer mudanças, transformações, quando tem uma raiva. Na realidade é porque não é uma só, tá? Quando chegou o limite daquela raiva, daquele processo. Então, se a gente vai guardando, engolindo o sapo, como a gente costuma dizer, mas eu acho que nem engole, porque fica tudo atravessado, quando chega o momento que a pessoa explode. Então, vem como uma catarse, uma força, e é destruidora. Como que a gente pode lidar com a raiva de uma forma confortável? Primeiro, sabendo que é uma emoção, como outra qualquer. Que ela também nos protege, tem a sua função. Então, seres humanos têm raiva. Tudo bem. É bom saber que a gente pode sentir raiva, sabe? Por muito tempo, talvez a gente tenha sido educado a você não pode sentir isso porque esse sentimento é feio. Não, você sente raiva. Não dá para dizer que você não sente aquilo que você sente. Então, a primeira coisa é isso. Eu sinto raiva. Nenhum problema. Mas o que eu faço com essa raiva é que faz a diferença. A intensidade da energia, ela precisa encontrar um canal de expressão. Se ela fica no próprio corpo, complica. Porque o que ela vai fazer? Ela vai exatamente atacar algum órgão. Percebe? E aí o dano pode ser muito grande. Ou ela vai atacar o outro, a outra pessoa, porque eu estou com raiva de você que me fez raiva. Ninguém nos faz raiva.
é um negócio chato, às vezes, de falar isso, porque as pessoas falam, como não faz raiva? Fulano não me fez raiva. É ele, imagina, como não me fez raiva? Ele pode ter feito uma ação, uma atitude que mexe conosco no nosso ponto vulnerável. E aí a gente fica com muita raiva. Então, as coisas que nos fazem raiva é porque dentro de nós ainda estamos sendo mobilizados com aquilo. Então, a única força, a única forma, a única fonte de transformação é lidar conosco mesmo. Uma das coisas bem interessantes de se fazer é perguntar: o que eu faço com essa raiva? Ou onde eu estou sendo ferido ainda? Onde ainda não está cicatrizado aqui dentro? Onde eu ainda estou frágil, que preciso me fortalecer? Primeira coisa é você reconhecer que você está com a raiva. Não diga que você não está sentindo nada, porque aí você vai mentir para você mesmo de algo muito importante, que são os seus sentimentos, as suas emoções. Negar isso é complicado. Então, você tem todo o direito de sentir e aí pronto. Mas o que você vai fazer com isso? Aí já é o segundo ponto. Qual a parte minha que precisa ser cuidada, que está sendo afetada por isso? Ou seja, alguém disse algo que mexeu com a minha autoconfiança? Alguém disse algo, fez algo que mexeu com com minhas crenças? Alguém disse algo que me ofendeu? Percebe? Então, assim, o outro dizer, tá lá, disse, não estou dizendo que é bom, mas disse. Agora, o quanto que aquilo toca em nós, aí é onde a gente vai lidar. Por quê? Se a gente estiver tranquilo, aquilo vai passar. Mas se tiver algum ponto que seja um ponto, uma cicatriz que ainda não está sendo curada, sabe assim, um ferimento que ainda não está fechado, vai direto ali. E aí a gente fica bravo. Então, quando recebe uma crítica, se não está tranquilo com isso, puxa, eu sei que eu fiz isso aqui correto, papai, eu sei que eu fiz isso aqui, que está tudo ok, eu sei que eu dei o meu melhor. Percebe? Então, quando você tem a certeza dessas coisas, às vezes o outro passa e não afeta tanto. Mas quando nós mesmos não estamos tranquilos, aí o que vem de fora vai realmente nos atingir. Então, mais um ponto. E aí, detectando isso, é investir um tempo para quê? Para expressar essa raiva. O que essa raiva me traz? O que ela me pede? Isso aqui casa, tá? É como é um encaixe perfeito. Aquela pessoa que chega e nos traz raiva, nos traz algo que faz com que a gente se sinta raivoso, aquela pessoa está querendo algo e nós também. Aquela pessoa talvez esteja querendo atenção, querendo, exatamente pela conta também da baixa estima, talvez se colocar acima do outro. Tá percebendo? Tem um ponto lá e aí ela chega e agride. E aí, se a tua feridinha não estiver fechada, você embarca também no processo. Então é uma lição para todos. Nada é à toa. Mas quando a gente aproveita disso, a gente sai fortalecido. E aí depois você vai conseguindo um know-how bem interessante. Porque a próxima vez que você perceber que teu corpo está ali, porque a energia da raiva, ela é forte, né? Ela é forte, ela traz uma potência de ação mesmo, porque o que ela pede é isso, haja. Então, às vezes tem pessoas que como não conseguem agir com assertividade no tempo, precisa dessa força toda aqui. Mas o que acontece? Se a gente vai trabalhando, você pode reconhecer que está com raiva e aí você se centra.
e observa. Essa meditação é fantástica, você observar a energia no seu corpo. Você consegue perceber passando, seu corpo tremendo, tudo acontecendo. E aí, quando você só observa, você não fica à mercê dessa emoção, dessa energia. Você consegue respirar e fazer a transformação. Eu estou com raiva, mas eu sou a paz, eu sou a harmonia, eu sou o equilíbrio. Eu posso estar assim neste momento, mas eu sou. E aí eu vou para aquilo que é mais profundo, mais calmo, mais tranquilo. Eu sou a calma profunda, eu sou assertiva. E você começa a trazer o que você é. Você vai dizer para mim que não é? A raiva é passageira, ninguém vive com raiva o tempo todo, 100%, né, das emoções. Mas a gente tem uma fonte que é uma fonte limpa dentro de nós. A gente chama do self, o eu divino, o ser superior. Então a gente tem uma fonte perfeita, plena, dentro. Então a raiva é passageira. Agora, essa força é permanente. É só se conectar com ela, que aí a atitude certa para aquela situação você consegue chegar e encontrar e realizar. As palavras certas você consegue se inspirar e colocar, certo? Os limites também, você consegue colocar esses limites com clareza, potência, equilíbrio e tranquilidade. E continua no seu centro. E quando isso vai acontecendo, você vai se apropriando dessa arte, né, de colocar as coisas assim, ou de perceber essa raiva como um instrumento para você se mover e se transformar, a gente cresce. Porque aí ela não nos controla mais. A gente usa essa energia em vez de autodestruição ou para o outro, uma destruição para o outro, a gente usa para uma autotransformação. Quando nós nos transformamos, o nosso entorno também se transforma. E o nosso entorno também aprende. Quando a gente usa dessa força, dessa energia destrutiva para criar algo novo. É muito bom. A nossa afirmação de hoje. Aceito-me plenamente e expresso com tranquilidade os meus verdadeiros sentimentos. Aceito-me completamente e expresso com tranquilidade os meus verdadeiros sentimentos.